Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho a enorme satisfação, o prazer de receber uma amiga aqui hoje para um bate-papo muito gostoso, com certeza, que é a Liliane Driemeyer, ela que é monitora do CAPA e tem formação em gestão e recursos humanos. Liliane, um bom dia, um grande prazer recebê-la. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, principalmente estar aqui do lado do meu amigo e já foi meu colega de trabalho, Fabiano. Lili, a questão, permita-me, por favor, né? Conheço a Liliane, a gente acaba abreviando um pouco o nome, né? Intimidade. É uma forma carinhosa. Mas essa questão do chá, eu estava mesmo fora do ar falando contigo que eu sou um adepto de tomar. Às vezes até não conhecendo as propriedades, a gente, é gostoso esse aqui no chimarrão, porque eu adoro estar com a cuia na mão durante o dia, né? Trabalhando com uma mão e segurando a cuia com a outra. E de preferência a cuia que eu posso deixar parada um pouquinho para poder trabalhar com as duas. Mas a gente, digamos, faz uso de alguns chás, às vezes que a gente nem conhece, né? Mas que alguém indicou. Olha, esse chá aqui é bom, esse não é. E muitas vezes a gente escolhe chá pelo sabor, né? Então não é nenhuma questão de conhecer as propriedades dele. E sim, se ele é gostoso ou não. Como é que a pessoa pode saber ou até conhecer que tipo de chá ele pode tomar daqui a pouquinho sem nenhum problema, até em maior volume durante o dia, e quais aqueles que têm efeitos medicinais até, né? Na verdade, o chá está na nossa vida desde os tempos mais remotos, né? Então, naquela época já era o único medicamento que existia, né? Então, e muitas pessoas se curaram através do chá. Então, o chá existe na nossa vida há muitos anos. E como todo bom gaúcho, né? Todos nós gostamos de chimarrão. Só que nós temos que cuidar muito o que nós colocamos junto com o nosso chimarrão, porque o chimarrão é um chá, é uma erva estimulante, né? E se a gente colocar um chá calmante, isso vai dar uma confusão no nosso organismo, porque ele não vai saber se ele é para acalmar ou se ele é para estimular, né? Então, desde preferência, sempre usar no chimarrão chá que tenha os mesmos fins, as mesmas propriedades, tipo assim, que seja calma, que se chimarrão é estimulante, então um chá estimulante, como alecrim, como manjericão, que é um chá que estimula mais, né? Botar canela, botar o cravo também é estimulante, só a canela tem que cuidar muito com relação a gestantes, né? Porque canela, como é um abortivo, né? Então a gente tem que cuidar muito, e até para pessoas que têm um fluxo menstrual muito elevado, assim, um fluxo muito forte, ela também estimula a dar mais fluxo menstrual, né? Então a gente tem que cuidar muito. Tem vários chás que a gente sabe que tem por aí, né? Então todos eles têm alguma propriedade medicinal. Só que a gente tem que se informar direitinho para que serve. Porque tem chás que tem pessoas que têm pressão alta que não deveriam de usar. Porque às vezes eu conheço pessoas assim que me disseram, eu tomo remédio para pressão alta e ele não está me fazendo efeito. O que acontece? Na verdade, eu descobri que no chimarrão ela botava ou um gengibre ou algum tipo de chá que aumenta a pressão. Então, o que a gente tem que cuidar? Eu não posso, assim, o chá que dá bem para o meu vizinho, esse chá ser bom para mim também. Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que me informar. Hoje em dia tem tantos meios de informação, tem a internet. Eu também estou à disposição, se alguém quiser, eu trabalho no CAPA, que é o Centro de Apoio e Promoção à Agroecologia, e a gente trabalha muito em cima disso, né? Soberania alimentar, medicina caseira. Então, a gente trabalha muito na questão da saúde sem aqueles medicamentos sintéticos. Claro que tem gente que não pode se desfazer dos medicamentos aleopáticos porque eles realmente necessitam. Mas, assim, a gente tenta ajudar no que for possível com relação a tirar dúvidas nesse sentido. Eu trabalho ali no Sínodo, eu tenho uma sala, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, também pode questionar conosco, né? Que eu estou à disposição no que eu puder ajudar. Mas, realmente, chás,
é muito bom para a nossa saúde, só que nós temos que ter cuidado. O mesmo que pode fazer um bem, ele pode nos fazer um mal. Então a gente tem que se informar direitinho e não sair tomando tudo que achar, que as pessoas dizem, né? Até tem a questão das pessoas, eu quero emagrecer, um chá para isso, um chá para aquilo. Gente, tem que ter cuidado muito com isso, porque ele pode não trazer o resultado que você precisa, ainda causar um outro mal, né, para a sua saúde. No dia 11 de julho deste ano, saiu no Jornal Informativo aqui de Teutônia uma reportagem de folha inteira, né, de um lado, justamente trazendo aí sobre alguns chás. Eu vi agora aqui no caso da camomila. É um que eu gosto de usar no chimarrão. Ele tem um sabor gostoso, mas ele justamente ele é calmante, né? Então eu tô tomando o chimarrão, que é estimulante, com a camomila, que é calmante. Sim, dá um efeito maluco, sim, né? Sim, com certeza, dá um efeito maluco no teu organismo, né? Então, a gente deve evitar, como eu falei antes, né? Porque a camomila, ela é um remédio relaxante, ela é ligeiramente sedativa, né? Então, e na verdade, o que o chimarrão é? É por ele ter cafeína, ele estimula, né? E a camomila vai querer te acalmar. Então, ela dá uma confusão no teu organismo, né? Que ele não vai se achar, não vai saber o que é para fazer, né? Então tá. Então, porque nós temos a hortelã, que é uma também que eu adoro o sabor da hortelã no chimarrão. Então, dá aquela realçada no sabor, fica gostoso, né? E a erva doce também é uma que às vezes eu faço uso, sim, né? Não, mas erva doce até pode usar, né? Tranquilo. Porque a erva doce, além dela dar um gostinho muito bom, ela não é uma coisa que vai te acalmar. Ela é mais assim para má digestão, né? Que muita gente toma o chimarrão depois das refeições, né? E ela é muito boa também para dores de barriga, cólica. Então a erva doce não teria problema nenhum, assim como o hibisco, o chá verde, que ele é estimulante também, né? Então esses não teria problema de misturar, né? A questão do chá em si, a gente tem no supermercado aquelas caixinhas com o saquinho, né? Uhum. E tem o chá também in natura, o chá então que você aplica. O que é o mais indicado? Na verdade, assim, eu sempre indico o chá in natura, tá? Porque o chá que estão nas prateleiras do mercado são chás, assim, que passaram por processos de quebras, folhas, caules, eles perdem muito seus óleos essenciais, que são as principais fontes para nós alcançarmos o nosso objetivo, que é a saúde e a cura, né? Então, os de saquinho, eles passam por esse processo de quebra, eles perdem muita propriedade, e a gente não sabe, tu não tem a real, a verdadeira ideia do que está ali dentro, né? Pode ser uma erva ou pode ser outra erva, uma mistura de ervas, né? E será que passou por um processo de limpeza certa, né? Será que não tem fungo? Porque o fungo que tem dentro desse tipo de chá é um fungo que a longo prazo pode se tornar cancerígeno, né? Então, prefira sempre o in natura, né? Porque a gente sabe da onde vem, a gente limpa ele do jeito que a gente sabe que fica melhor, né? Deixa secar ele, sempre deixe secar, não no sol, tá? Porque o sol vai tirar todas as propriedades dele. Secar, assim, de maneira natural, em ambiente limpo, seco, né? E usar ele, né, assim, em formato de chá. Eu aconselho, assim, quem quiser fazer ele sem secar, pode fazer também, não tem problema nenhum. Mas como tem pessoas que não têm sempre à disposição um chazinho em casa, né? E daí às vezes colhem lá de uma amiga ou ganharam de alguém, e daí eles têm que secar para ter muito mais tempo, né? Porque no fim ele se estraga,
o chá, né? Mas hoje em dia é tão fácil, né? A gente tem um canteirinho de chá, né? É só a gente querer, a gente pode, né? Até fica bonito como uma planta ornamental, né? Você tem um vaso bonito, algo com chás ali, fica muito bonito, inclusive. Sim, com certeza. Eu até tenho uma floreiras, assim, que eu faço chás e temperinhos, né? Então é uma coisa assim que, no fim, é uma terapia, tu lidar com aquilo ali e tu sabe o que tu tá plantando e colhendo e tu tem aquela coisa de ter uma coisa saudável sempre assim para te ter à disposição. Eu sou adepta de chá desde que eu me conheço por gente, né? Porque eu fui criada nesse sistema, né? A minha família, tudo, era chá para isso, era chá para aquilo, né? Então, nós não tínhamos, assim, como o recurso da farmácia. O que foi muito correto também, né? Às vezes, por uma necessidade, estava se fazendo certo. Sim, né? Não estava se fazendo Justamente. certo, né? Então, a gente crê, assim, eu digo assim, Deus foi tão sábio e generoso conosco, porque Ele nos deu tudo, né, à disposição, pensou em tudo, né? E muitas vezes a gente não está sabendo cuidar e usar, né? E eu sou a favor da gente usar chás, com certeza, sempre, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas assim a gente vai ter uma qualidade de vida melhor, porque não vai ter aqueles efeitos colaterais que o medicamento sintético deixa, né? Então, sempre preferir chá. Até porque esse cuidado antes, quando a gente fala, digamos, do chá em saquinho, eu tenho um conhecido que trabalhou já em fábrica, que então embalava, e ele me dizia às vezes que, digamos assim, tudo saía do mesmo triturador lá, só que as embalagens recebiam nomes diferentes. Esse agora é para emagrecer, esse é para isso e para aquilo. Mas na verdade era tudo a mesma coisa. Então, como às vezes a população é enganada também, porque a gente não sabe o que está dentro daquela embalagem, daquele saquinho. Então, por isso que o chá in natura, sim, aí se eu conheço já o aspecto da folha, eu sei como é que é, já com certeza vou estar muito mais garantindo uma compra certa, se eu for comprar, e o uso dele também. Na preparação, Lili, como é que eu preparo um chá para que realmente as propriedades dele façam efeito e que eu consuma de forma correta? Para as propriedades dele serem mantidas, né, tem duas formas de fazer. Uma delas é a infusão e a outra é a decocção. O que são isso? Infusão é aquele método tradicional da gente fazer. Ferve a água, né? Não ferver até a ponto de ferver mesmo. O ideal é assim que a água crie algumas borbulhas no fundo da chaleira, e quando chegar a esse ponto a gente coloca em cima do chá, já prontinho, limpinho, e tampe por 3 minutos para ele conseguir tirar as propriedades essenciais do chá para fazer o efeito da nossa melhora depois. E a decocção, ela é feita principalmente para raízes, sementes e casca, que são partes mais duras das plantas, né? Então essas partes não adianta você colocar água em cima, que não vai sair aquele óleo essencial, que é o fundamental para fazer o efeito na nossa saúde. Então o que a gente faz? A gente pega e coloca juntamente com a água e deixa ferver em torno de 10 minutos, tá? Daí tu deixa ferver, espera um pouco e depois tu pode coar. Daí ele vai tirar aquele óleo essencial. Se eu colocar numa semente só a água quente e achar que tirou o óleo essencial, eu só vou tomar uma aguinha com gostinho do chá, né? Aquela propriedade que eu preciso para resolver o meu problema, eu não vou conseguir extrair. Então tá, da folha sem problema nenhum, da então, folha né? Sem problema nenhum. A gente faz aquele método tradicional que é a infusão. A decocção é aquele outro método que a gente faz com casca, raízes e sementes. E a questão de adoçar o chá? Esse adoçar, ele tira a propriedade? Sim. Na verdade, nós devemos de usar o chá sempre sem adoçar.
tá? Em últimos casos, quem não gosta, quem não consegue tomar, coloca o mel dentro do chá. Porém, a gente tem que esperar esfriar um pouco, amornar, vamos dizer, o chá, para botar o mel, porque senão, o que acontece? A água quente, ela queima todas as propriedades medicinais do mel. O mel nunca deve ser colocado dentro de alguma coisa assim, muito quente ou fervido junto. Ele deve ser colocado quando a gente já tem um chá mais morninho. Morninho, amornado. Evite colocar esses açúcares brancos ou adoçante. Você vai estragar o chá, né? Os nossos açúcares, eles são muito processados, né? Tem aditivos dentro que vão anular as propriedades do chá. O mascavo, como é que ele entra? O mascavo poderia ser. Poderia ser também, né? Só evite esses açúcares brancos. Vou dizer, quanto mais branco, mais refinado, mais processo passou, mais aditivos tem, né? Então, evite colocar o açúcar de preferência, mas se tiver que colocar, use mel ou açúcar mascavo. E no chimarrão, então, justamente saber as combinações para que não faça aquilo que nem eu faço, às vezes, de botar uma camomila lá, que tem um efeito contrário, né? Sim. A erva mate é estimulante e a camomila é um calmante, um relaxante. Então vai um brigar com o outro. É verdade. Eles vão ter uma briguinha e nós estamos lá no meio desse conflito, né? Uhum. Tá certo. E aí, qualquer dúvida, estão à disposição, Lili, está à disposição, sim, né, no com certeza, ali no Capa, né, na verdade, assim, eu não estou muito tempo ali na minha sala, ali no Sínodo, onde eu tenho o meu escritório, né, porque eu atuo em 16 grupos comunitários, né, de saúde comunitária, que a gente dá assessoria sobre alimentação, soberania alimentar e plantas medicinais, né? Inclusive, a gente atua aqui em Teutônia com 10 grupos, na Westfália em 4, Cruzeiro e Paverama, tá? Então, a gente passa tudo isso para as pessoas, né? Essas coisas do chá, de alimentação saudável, a gente faz assim elaboração de pomadas até através de chá ou tintura. Então, muitas vezes eu não vou estar lá disponível, mas pode deixar o número do telefone, pode deixar recado que depois eu posso entrar em contato. Mas a gente, assim, com certeza vai ficar honrado de poder ajudar, porque nosso objetivo é isso, de poder ajudar, trazer mais saúde e mais soberania alimentar para as pessoas, né? Sem dúvida. E existe alguma cartilha daqui a pouco na internet que a pessoa possa buscar de orientação, assim, para daqui a pouquinho, eu estou com tal situação na família, qual é o chá que eu posso utilizar? Deve ter alguma coisa à disposição, confiável, na verdade, também, né? Sim, existe sim. Até no Google, sempre procura, assim, coisas assim que vocês veem que teve mais acesso, assim, agora uma cartilha eu não consigo me recordar, assim, o nome que poderia ser, mas sempre procurem, assim, se for pelo Google, o site mais acessado, que é esse que realmente eles mais procuram, porque eu não digo que é o 100% confiável, mas é o mais, assim, indicado, né? Qualquer coisa, assim, podem procurar orientação de algum, e com certeza, assim, as pessoas de mais idade sempre vão saber qual o chá, né? Esses que trouxeram essa sabedoria e passam pra gente também muita coisa, né? Porque além da gente levar essa orientação, essas matérias, para eles a gente também aprende, né? E sempre a gente está aprendendo, né? Sem dúvida. E, na verdade, é um grande benefício você depender também menos de farmácia, né? Porque a medicação hoje, claro, é muito fácil consumi-la, mas você acaba gastando muito. E a natureza tem muitas propriedades para nos dar gratuitamente, né? E a gente pode ter em casa uma plantaçãozinha, inclusive como decoração, mas ali sendo bem cuidada e quando precisar está à disposição. Sim, com certeza. Até assim, nada contra as farmácias, né? Mas porque a gente até precisa deles, mas a gente sempre
procura orientar as pessoas a usar primeiro o método que seja mais natural possível, né? Porque às vezes com um chazinho tu já resolve teu problema e não precisa usar medicamentos sintéticos que geralmente dão efeitos colaterais, né? E assim, eu sei que é mais fácil tu ir lá e comprar o remedinho e tomar e tá pronto, porque a gente hoje em dia, com essa ansiedade toda, a gente tá muito imediatista, a gente acha que tudo tem que ser feito logo e o resultado tem que sair logo, né? Só que a gente tem que ter calma, certas coisas a gente tem que saber lidar melhor com isso, né? Não querer tudo tão... imediato, né? Imediatista. Saber que verdade. Precisa de tempo para que as coisas aconteçam. Bom, então tá aí. Qualquer dúvida, a Liliane está à disposição na sede do CAPA, junto ao Sínodo, junto ao Centro Administrativo Municipal, e trazendo essas informações sobre os chás. Então, a dúvida que sempre existe é assim, se eu posso arrancar, digamos, uma folha, algo do chá, direto lá da plantinha, lavar e usar, ou se eu preciso deixar ele secar. Não tem problema, eu posso usar verdinho mesmo, sem problema nenhum. A propriedade vai ser a mesma. Sim, com certeza, a propriedade vai ser a mesma, sempre tendo cuidado, né, de deixar ele secar bem direitinho, se quiser secar, né, mas a propriedade é a mesma, né, não altera em nada. Às vezes o gosto um pouquinho, né, que até ele não vai ser tão forte seco, né? Sim, mas ele é mais forte. Ele é mais forte, né? Então quem não quer um chá tão forte, né? Daí deixa ele secar, que ele não fica tão forte, né? Mas assim as propriedades são as mesmas, não tem problema nenhum. Muito bom. Eu tive o prazer então de conversar com a monitora do CAPA, ela que tem formação em gestão e recursos humanos, a Liliane Driemeier, sobre chás e seus benefícios ao organismo, a todas as pessoas, disponível, né? Então, saiba apenas as combinações e pode fazer uso dele no chimarrão, que também não tem problema nenhum, né? Só cuidado não botar um calmante com estimulante, que é o chimarrão, Conhecer, né? A propriedade. Eu isso. Agora, pelo menos, eu gosto muito da camomila, mas eu no chimarrão não vou usar ela não. Cuida. A camomila até é uma planta, agora que eu me lembrei, né, que é uma planta fantástica, né? Todas elas são. Porque a camomila, assim, eu sei que a minha filha estava com uma inflamação num brinco. Daí ela, mãe, faz o chazinho de camomila que eu vou passar ali. E realmente, assim, abriu a inflamação e curou, né, aquela inflamação dela. Então a camomila é ótimo para inflamações, para tudo isso, né? E é um excelente calmante, né? E eu quero dizer para vocês assim que foi um prazer estar aqui na Rádio Tirol, rever o meu colega e amigo, o Pinho, né? O Pinho, né? Para os mais chegados, né? E até outros conhecem assim, né? E que eu estou à disposição para quem precisar, né? Pode ligar lá no Sínodo, que é o 3762-2988, né? Que a gente vai estar à disposição para ajudar no que for possível, né? Porque nem tudo é possível, né? E assim, a saúde está na natureza e use e abuse dela, né? Porque Deus foi tão bom conosco e nos proporcionou isso. Então, use mais chás, tenha uma alimentação saudável para a gente viver bem e em harmonia. Obrigada. Sem dúvida nenhuma. Sinta sempre convidada em usar o espaço aqui da Tirol para trazer informações tão boas como essa, numa sexta-feira, né? Que a gente tem um tempo lá fora assustando, né? Meu Deus. Esse ano, assim, com bastante gripes, a gente vê pessoas muito adoentadas, né? Pegando. Sim. Eu, inclusive, foi o ano que eu peguei 2 já. Não quero mais, né? Sim. Show inverno e chega de gripe. Fiz a vacina também, mas não tá fácil. Então, chás estão aí, que a gente faça uso, né? Não, ele é quentinho, morninho, gostoso e faz bem. Ele faz bem até para o nosso corpo, né? Nós vamos se sentir confortável e faz bem para a nossa saúde, né? E use chá, cuidado, não abuse, né? Porque também pode dar um efeito reverso, né? E é isso aí, muito obrigada pela atenção de todos os ouvintes, um excelente final de semana a todos, né?
muito abençoado, e espero que a chuva nos abandone por um tempinho, né, que o sol venha, porque a gente também é estimulado pelo sol, né? Sem dúvida. Ontem estava até um dia bonito, não podemos reclamar também. Não, não. É verdade, é que a gente quer a perfeição, né? Sim. Só que perfeição não existe, mas podia dar um solzinho esse fim de semana pra gente se sentir... Parece que vai. Domingo vai estar muito bonito, apesar do frio, boa. Mas vai ter sol, não, né? Se é um frio com sol... Daí a gente se anima, né? Tá certo. Obrigado mais uma vez, um ótimo fim de semana e sempre convidado. Obrigada. Obrigado, bom dia.